Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Pupi Braga, eu sou especialista em ciências penais pela PUC do Rio Grande do Sul e advogado criminalista. Eu venho conversar com vocês sobre a prisão preventiva em face do pacote anticrime. Eu agradeço a confiança dos organizadores deste curso, o professor Henrique Saiba e o professor Felipe Giacomoli, que junto com a editora Tirã Lamblan estão organizando esse curso da lei anticrime. O meu objetivo é bastante específico, tratar sobre as mudanças da prisão preventiva, das regras gerais, das medidas cautelares diversas da prisão também. Então, meu intuito aqui é ser bastante objetivo, por meio de uma abordagem em que a gente possa conversar sobre os princípios, pressupostos e modificações da lei anticrime, a partir, então, de alguns slides que eu vou, com o tempo, desenvolvendo com vocês aqui. Tá bem? A ideia, então, é compreender o que são essas modificações dentro da prisão preventiva. O que são essas questões que retiraram do juiz, então, a iniciativa probatória dentro da lei anticrime. Né? Sem dúvida nenhuma, o artigo 3A e o artigo 3B trazem uma grande inovação que colocam o nosso processo penal em uma guinada rumo ao processo acusatório, no qual é um processo penal feito de partes. Quem está na defesa e quem está na acusação terão o seu papel a partir da lei. E não terá mais uma iniciativa do juiz para combater, não terá nenhum objetivo para combater a criminalidade, por exemplo. O juiz, então, terá que receber as representações, os requerimentos da autoridade policial, do Ministério Público, e, a partir dali, atuar e prestar a sua jurisdição. Sendo bastante objetivo, a gente traz aqui alguns slides para tratar do nosso tema. Bom, sobre as principais modificações que a lei anticrime trouxe ao nosso Código de Processo Penal, o que tange à prisão preventiva. Primeiro, tratando de medidas cautelares de maneira geral, nós temos a extinção da medida cautelar de ofício, então, o atuar do juiz de ofício deixa de existir. Eu vou trabalhar ela especificamente depois, trazendo a redação, e também no ponto 2, a necessidade de motivação da medida cautelar, a revisão periódica da medida da prisão preventiva no prazo de 90 dias, a previsão legal da audiência de custódia, tudo isso eu quero demonstrar para vocês por A mais B e C, enfim, a partir de um slide bastante breve. Vamos lá. Dentro, então, dessa informalidade, eu trago as regras gerais sobre a prisão preventiva. Quais são essas principais modificações no âmbito do artigo 282? Né? Bom, nós teremos a extinção da prisão preventiva de ofício, da medida cautelar de ofício, também uma possibilidade, uma previsibilidade, então, de contraditório às partes, e também sobre como agirá a iniciativa das partes em caso de descumprimento da medida cautelar, que é um ponto bastante interessante, e também da atuação do juiz, no caso de revogação e substituição da medida. E depois, vou demonstrar para os senhores um último ponto sobre regra geral, mas é dentro de uma cronologia seguindo os parágrafos do artigo 282, que traz a prisão como última ratio. Trazendo, então, aos senhores a extinção da prisão preventiva de ofício. Né? Vocês vão ver que o artigo 311, quando tratado da prisão preventiva, especificamente, estará lá também. Né? Mas o artigo 282, como regra geral, específica, ele coloca ali: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes. Então, houve essa modificação. A quem conhecia, então, a redação anterior, ficava: as medidas cautelares serão decretadas de ofício ou a requerimento das partes. Né? Ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, ou mediante requerimento do Ministério Público. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir de agora, o juiz não poderá mais decretar nenhum tipo de medida cautelar se não houver requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Isso é muito importante que a gente possa compreender como uma grande mudança. É praticamente o princípio da reserva de jurisdição de iniciativa das partes, a colocação, então, de que o juiz agirá como terceiro, aquele que julga, tão somente. Né? Sobre o contraditório,
contraditório bem posto dentro do nosso Código de Processo Penal, no que tange as medidas cautelares, ressalvados os casos de urgência, de perigo, de ineficácia, que é muito importante, porque em caso de prisão isso vai ser impraticável, mas em termos de outro tipo de medida cautelar não se torna impraticável, né? O juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Isso, no curso do processo, é muito importante. É muito importante para aquele que está lá não ser alvo de nenhum tipo de surpresa, ou que, então, a determinação de que a medida cautelar ali posta tenha de ser revogada logo que decretada. Era praticamente, dentro da administração da justiça, de alguma forma, meio antiproducente, considerando que a primeira manifestação defensiva vai ser justamente para derrubar, então, essa medida cautelar. Então, isso vem também para trazer, de alguma forma, um tipo de utilidade à medida no momento em que passa a escutar as partes. Mais uma vez, dentro de um processo penal de partes, que é muito importante, é muito interessante do ponto de vista de que a lei anticrime veio e para isso que veio. E aqui eu faço uma pequena consideração, porque a lei anticrime, quando veio, isso é importante não esquecer, quando veio à Câmara, ao Congresso Nacional, ela veio com uma proposta do ministro da Justiça para recrudescer o Instituto Penal, o Instituto Processual Penal. E, ao mesmo tempo, quando a Câmara toma conta do processo legislativo, alguns substitutivos são postos dentro do projeto de lei. E um projeto mais ameno foi colocado para votação no Senado, que trouxe também, a partir daí, modificações interessantes ao nosso Código de Processo Penal. Como é o caso, igual o meu colega Felipe Giacomoli está tratando no juiz de garantias, ainda que suspenso liminarmente em uma ADI, no STF, pelo ministro Fux, mas também trouxe questões novas, como o acordo de não persecução penal, uma nova regulamentação no que tange a colaboração premiada. Então, os espaços de consenso passam a tomar conta, de alguma forma, do nosso Código de Processo Penal. Então, é um fenômeno interessante também de se refletir. Fecha aspas, vou para prisão preventiva mais uma vez. Dentro da medida cautelar, regras gerais, artigo 282. Bom, artigo 282, parágrafo 4º. O que diz? Da iniciativa das partes em caso de descumprimento. Eu trouxe especificamente essa questão para dizer que o juiz também perdeu a sua iniciativa no que tange ao caso de descumprimento. Bom, no caso de descumprimento, a partir de agora, é mediante requerimento do Ministério Público, mediante representação, mediante requerimento do querelante também, que eu acabei tirando, justamente para deixar mais enxuto o slide, mas o juiz, então, a partir de um requerimento do assistente da acusação, poderá substituir a medida e pôr outra em cumulação ou, no último caso, decretar a prisão preventiva. Não sei se vocês notam, mas há uma sequência lógica aqui de crescimento, extinção da prisão preventiva de ofício, a questão do contraditório, em caso de descumprimento. Então, há uma lógica sistemática colocada aqui dentro do Código. Da atuação do juiz, então, especificamente. Quando o juiz poderá agir de ofício? No caso de revogação, no caso de substituição da medida por menos gravosa. Isso que é muito interessante, porque o juiz ele não perdeu, então, a sua prerrogativa de adequar ao caso concreto aquele que é submetido a uma medida cautelar. Isso é importante. Ele poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo que subsista, né? Bem como voltar a decretá-la. Bom, aqui a gente, no 282, parágrafo 5º, a gente tem um pouco de enfrentamento, no qual a doutrina vai amadurecer o seu entendimento aí, a jurisprudência também, que é o caso de redecretação, a possibilidade ou não da fala sobre redecretação. Aí eu estive conversando com alguns professores nos últimos dias e a orientação que se dá a partir desse entendimento é da impossibilidade de redecretação de ofício, e sim que a atuação do juiz ficará calcada, então, na regra do parágrafo 2º e ancorada também dentro do artigo 3A e 3B do Código de Processo Penal, de que o juiz deixe de agir de ofício, né? Então, ele não teria mais essa razão de redecretar, ele não teria de forma nenhuma, considerando as regras gerais dispostas no parágrafo 2º e também do artigo 282 e também no seu artigo 3A e 3B, que
a partir de uma guinada ideológica do nosso Código de Processo Penal. Aqui eu abro mais um parênteses para que a gente recorde que o nosso arcabouço normativo, dizer, que envolve a prisão preventiva, ele é bastante novo no que tange às medidas cautelares diversas da prisão. Ele é uma legislação de 2011. Né? Para quem for pesquisar mais a fundo esse tema das medidas cautelares diversas da prisão, vão ver que no próprio Código de Processo Penal, em outros países, também houve modificações recentes, no mínimo nos 30 anos que estão vindo. Porque em 1990, a partir das regras de Tóquio, em que as Nações Unidas trouxeram as regras de Tóquio. Bom, a partir dali, seriam medidas para reduzir o encarceramento, ou ao menos reduzir em parte que aquele acusado possa responder o processo em liberdade. Isso é muito importante, sob pena daquela máxima, do princípio máximo da presunção de inocência daquele que é acusado dentro de um processo penal democrático. Né? Depois, um último ponto, e não menos importante, mas só dentro de uma cronologia, no parágrafo 6º, nós teremos a prisão como última ratio. Esse é um dos pontos talvez mais importantes, e eu nem comecei a falar sobre a revisão periódica da prisão, eu nem entro nesse tema ainda, e agora eu estou tão somente nas regras gerais que vão embasar, então, a prisão preventiva e a medida cautelar. Mas aqui que diz, né, o parágrafo 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. E o não cabimento da substituição por outra medida deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto de forma individualizada. Ou, falei rápido até demais, mas querendo ser bastante objetivo, o que isso quer dizer por A mais B? Quer dizer que para o juiz decretar a prisão preventiva, ele terá que justificar de forma individualizada a não aplicação, com base no caso concreto, de cada uma das medidas cautelares diversas da prisão. E isso é muito interessante, isso é muito diferente, e isso que torna mais um pressuposto de que a lei anticrime, no que tange ao processo penal, deu uma guinada, sim, ao seu aspecto acusatório, né, e traz consigo uma nova personalidade para o processo no que tange às prisões e às medidas cautelares diversas da prisão. Sobre a necessidade da prisão preventiva. Né? Nesse ponto, pessoal, especificamente falando sobre a necessidade ou não de prisão preventiva, tirando um pouco do slide, é justamente entender que havia um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em caso de revogação, em caso de determinação de medidas menos gravosas do que a prisão, quando não for efetiva, então, a fundamentação da prisão. Né? De alguma forma, é necessário pensar a prisão preventiva como o professor Fauzi refere. No momento que eu trato de prisão preventiva, eu estou tratando de pessoas que estão presas, pessoas que estão reclusas, né? Pessoas que estão ceifadas de sua liberdade. E isso é muito importante entender qual é a segurança e qual é a necessidade de tantos pressupostos, de tantos requisitos a serem cumpridos para a sua decretação. A partir daí é uma valorização, então, do indivíduo. Isso eu não tenho dúvida. Voltando para o slide, fiz aqui um breve arrazoado no que tange a semelhança ao artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O nosso parágrafo 2º, 315, para não dizer igual, ele é semelhante ao do Código de Processo Civil. Eu vou fazer uma leitura bem rápida sobre ele aqui com vocês, mas ele vinha a partir de um diálogo com a Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso 9, e também, como eu falei já, dentro de um posicionamento dos tribunais superiores. Né? Isso vem dentro de um critério em que a gente vê a prisão preventiva como um instrumento de antecipação da pena também. Isso, quando a gente fala sobre requisitos, sobre pressupostos de aplicação, e quando a gente fala sobre a necessidade, então, de uma boa decisão
que decrete a prisão preventiva. Isso falando no bom português, mas uma decisão que realmente dê segurança para aquele que defende e para aquele que acusa, né? Para aquele que acusa ter a segurança de que aquele se manterá preso, daquele que defende para ter segurança de que aquela pessoa está presa dentro dos seus princípios e motivos que assim dispõe o Código de Processo. Porque não se mova um habeas corpus sobre a violação de determinado pressuposto. Então, é por isso que se cria mecanismos, a partir do artigo 315, de motivação e fundamentação das decisões. Isso é um ponto muito importante, do qual está reservado um curso específico sobre isso, uma fala específica do professor Gustavo Maeda, que também vai estar disposto nesse curso promovido pela editora Leblanc. E nesse ponto, então, dos aspectos históricos que envolvem isso, dos aspectos que envolvem os indivíduos no contexto histórico brasileiro, também eu deixo para ele. Nós andamos conversando sobre o que ele falaria também dentro do curso e fomos trocando um tipo de material, então eu sei que estará lá, né? Mas eu não posso deixar de fazer uma leitura do artigo 315 com vocês aqui, sob pena de perder a cronologia. O que nós temos aqui hoje? Uma necessidade de motivação na prisão preventiva. A decisão que decretar, substituir ou denegar será sempre motivada e fundamentada. No parágrafo 1º, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos na motivação da decretação ou de qualquer outra cautelar. Então, meus senhores, a aplicação disso vai se dar, meus senhores, também para as medidas cautelares diversas da prisão. Então, todo o pressuposto aqui, todo o pressuposto do artigo 315, parágrafo 1º e 2º, também seja para prisão preventiva e para medida cautelar diversa. Isso é muito importante, né? E não se considera fundamentada, e aí que é um dispositivo muito semelhante ao Código de Processo Civil no 489, parágrafo 1º, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que limitasse a indicação ou reprodução a parágrafos de ato normativo, empregar conceitos jurídicos indeterminados, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Nada mais justo, né, de que a autoridade judiciária preste atenção ao caso, de que atente ao caso e, a partir da representação ou requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, possa, de uma forma, se colocar ali para apreciar o caso. E, a partir daí, o quão importante é também, no âmbito da investigação, o juiz de garantias. Ainda que suspenso hoje em ADI, é muito importante porque esse juiz de garantias que vai encarar a prova no sentido indiciário, né, ainda em um momento em que a acusação tem muita força e que ainda o contraditório ainda é mitigado dentro do inquérito policial no Brasil. Isso é evidente. Então, o juiz de garantias vem justamente para que esse juiz possa realmente revolver a prova, realmente analisar a prova e não se contaminar, porque não vai ser ele que vai julgar no futuro, né? Mas, para isso, eu deixo reservado o curso do professor Felipe Giacomoli sobre isso, que eu já vi, está muito bom, acho que vale a pena os senhores e senhoras verificarem, porque realmente está muito interessante. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que essa decisão também, no âmbito da motivação da preventiva, no âmbito antes do recebimento da denúncia, então estará ressalvada ao juiz de garantias. Então, indo ao próximo ponto, nós vamos para a revisão periódica no prazo de 90 dias. Bom, o que é essa revisão periódica no prazo de 90 dias? No artigo 316, é muito importante nós termos ciência de que o brasileiro, o Código de Processo Penal brasileiro, a partir de agora, no que tange ao artigo 316, se inspirou no Código de Processo português, né? Assim como o professor Manuel da Costa Andrade refere no seu livro Bruscamente no verão passado, não foi muito diferente para os brasileiros, né? Nós também, bruscamente no verão passado, brasileiro, tivemos alterações circunstanciais no âmbito do processo penal, do Código Penal, da legislação extravagante, fomos até além, né? Mas, especificamente sobre o artigo 316, nós temos um encontro, então, da provisoriedade da razoabilidade. O que é importante dizer, senhores?
o que é importante dizer é que não houve uma delimitação de tempo para a prisão preventiva. Isso é evidente, isso que tem que, aqueles que estão iniciando na pesquisa da prisão preventiva, das medidas cautelares, têm que entender que isso não é uma delimitação de tempo, né? Isso vem ao encontro do princípio da provisoriedade, da razoabilidade, no momento em que reserva ao juiz, à autoridade judiciária, a capacidade, então, de reavaliar o seu ato, a sua decisão de ofício, né? Então, as varas criminais do Brasil, as varas criminais, ao menos aqui do Rio Grande do Sul, estão já criando os seus mecanismos para, de alguma forma, reavaliarem as suas decisões. Em atenção ao artigo 315, isso que é importante. Isso cabe, então, àqueles que atuam na defesa ou até mesmo na acusação, de prestar atenção no âmbito da necessidade de ser uma decisão fundamentada. Por quê? Porque o artigo 316, parágrafo 1, coloca: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a sua necessidade de manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Isso é muito importante e não tenho dúvida nenhuma de que é uma das questões mais importantes que modificam esta legislação processual penal. Mas o que é importante também dizer aqui? Assim como em 315 a gente verifica que aquela regra de fundamentação se aplica também às prisões, às medidas cautelares diversas da prisão, eu acredito que neste ponto aqui, isso é um posicionamento técnico meu, também se aplica a revisão periódica, 90 dias também, das medidas cautelares diversas. Mas, para isso, há muita pesquisa a ser desenvolvida, estou pesquisando sobre isso, tenho a grande parceria do professor Felipe Giacomoli para tratar desse tema, mas aqui se dá justamente o entendimento de regra geral. O que eu quero dizer com entendimento de regra geral? Que para a decretação da prisão preventiva e para a decretação de uma prisão, de uma medida diversa de prisão, eu devo ter a identidade de requisitos. Eu devo ter fomos comuns delite e o perigo libertário. Maria Tereza de Assis Moura, nossa nobre ministra do STJ, tem diversas decisões sobre esse tema, colocando justamente este mesmo entendimento. Já vi decisões de outros ministros, a gente pode até, após essa aula, após esse breve comentário que eu estou fazendo aqui, conversar mais sobre isso, se for do interesse de vocês. O que não é o caso agora, especificamente, e também ainda há muita pesquisa a ser desenvolvida, como eu disse anteriormente. Bom, sobre a previsão legal da audiência de custódia. Bom, o Brasil teve e aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica recentemente. Em termos de legislação, é muito recente essa aderência. Mas o fato é que ele adere e, logo após, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que cria a audiência de custódia. O meu objetivo aqui não é falar sobre o funcionamento da audiência de custódia, porque há um curso específico para isso também, dentro deste curso promovido pela editora Tirã, e acho muito importante que vocês também vão dar uma assistida, vão visualizar também o curso, que vai estar muito interessante. E o que eu posso dizer? Sobre a parte mais importante da previsão legal da audiência de custódia, que a partir de agora nós temos um dispositivo legal específico para tanto. Mas, a partir de agora, ela torna-se um instrumento obrigatório dentro da nossa legislação processual penal. Essa resolução do CNJ, ela iniciou de uma forma bastante educativa, que algumas comarcas começaram a participar, começaram a criar audiência de custódia, mas ainda não tinha lei específica. E tornava, de um lado, também um pouco de enfrentamento da acusação em realizá-la, assim como da defesa em determinado momento que não cumpre as regras específicas daquele ato com força de resolução, né? Mas o mais importante também é que há uma previsão específica da apresentação do juiz em 24 horas sob pena de relaxamento, sob pena de torná-la ilegal. O mais importante aqui é que este ponto específico da apresentação do juiz em 24 horas sob pena de relaxamento
com a fundamentação, com base que o Brasil não teria estrutura suficiente territorial para cumprir esse procedimento, houve uma suspensão liminar na mesma medida cautelar que suspendeu o juiz de garantias. Né? Isso, então, vai se dar a partir de uma análise, isso vai se dar a partir de um debate no Supremo Tribunal Federal, que terão representantes de instituições como a Mixcuri. Eu não tenho dúvida que essa questão toda será discutida de uma maneira muito mais consolidada. Bom, falando um pouco mais sobre isso e partindo de alguma forma ao final, nós temos que compreender que a prisão preventiva teve suas modificações, sim. Né? Nós tivemos, de alguma forma, uma extinção da atuação jurisdicional. Né? O que eu quero dizer com isso? Hoje o juiz não pode mais agir de ofício, porque isso será de iniciativa das partes, a partir dos seus requerimentos específicos. Nós tivemos um artigo novo no que tange a necessidade de motivação, que é muito importante, no que tange a medida cautelar, diversa prisão, no que tange também a prisão preventiva, e também sobre a revisão periódica no prazo de 90 dias. Isso é um fato que se assemelha ao direito processual português, mas, ao mesmo tempo, traz, de alguma forma, o registro da marca brasileira do processo penal, que é muito importante, e que o comportamento da jurisprudência a respeito disso vai ser muito interessante também. Então, acredito que há, sim, um espaço de desenvolvimento, de pesquisa a respeito disso, do qual eu convido os senhores para participar, e, ao mesmo tempo, de alguma forma, acredito que as minhas considerações devem ser bastante breves aqui, e, ao mesmo tempo, eu me coloco à disposição dos senhores para conversar mais sobre o tema. Acredito que seria isso que eu tinha para contribuir com os senhores, e agradeço muito o espaço da editora Tirã para falar um pouco sobre isso. Muito obrigado e até mais.